Olá a todos, aqui estamos nós para mais uma aula de português língua não materna de nível intermédio. Na aula passada eu desafiei-te, estivemos a falar sobre a voz passiva e eu desafiei-te a escrever uma frase em que usasses a voz passiva. No entanto, hoje o tema não é sobre a voz passiva, é sobre línguas estrangeiras e a importância de aprender outras línguas além daquela que nós falamos desde que começamos a falar, portanto, as línguas estrangeiras que vamos aprendendo ao longo da vida, mas antes de entrarmos no tema exatamente da aula de hoje, sobre as línguas estrangeiras, eu queria rever contigo o que era isto da voz passiva, ok? E para isso eu vou recuperar um pouco daquilo que, da aula passada e vou passar aqui uma pequena explicação no quadro que tu vais acompanhar, ok? Então vamos lá. Lembras-te deste quadro que eu te mostrei? Era um quadro de Claude Monet, um quadro muito importante na história da arte, e depois trabalhámos um pouco sobre a voz passiva à volta deste quadro. Então nós temos aqui duas frases. Este quadro foi pintado por Claude Monet, temos a frase na voz passiva e temos Claude Monet pintou este quadro. E aqui temos uma frase na voz ativa. Então, qual é a diferença entre estas duas frases? Tu sabes dizer-me qual é a diferença entre estas duas frases? Bom, a primeira frase tem o verbo auxiliar ser no pretérito perfeito do indicativo, portanto, foi. E auxiliar quer dizer ajudante. É um verbo que está ali só para ajudar. Eu tinha-te dito isto na aula passada. E tem o verbo principal, que neste caso é o verbo pintar, na forma pintado. Foi pintado funciona como um só verbo. Pintar é o verbo principal porque é o verbo que realmente diz o que se passou. Mas não te esqueças, tens de pensar que apesar de teres ali duas palavras, elas valem apenas como uma. É como se funcionassem só como uma palavra. Um verbo só. Esta é a principal diferença. A frase na voz passiva tem também a informação da pessoa que fez a ação. O agente, a pessoa que fez o quadro, que neste caso é Claude Monet, sim. Temos aqui, vou-te mostrar aqui mais duas frases, as duas estão na voz passiva. Este quadro foi pintado por Claude Monet, ou este quadro foi pintado pelo meu pintor favorito. Nestas duas frases temos mais duas características da voz passiva, que é este por, pelo, pela. Lembras-te que eu te expliquei que o pelo é a contração da preposição por, com o artigo o. Se em vez de pintor eu tivesse pintora, a minha pintora favorita era pela minha pintora favorita. Então este pelo, por, pela, diz-me quem foi a pessoa que fez uma coisa. Quem foi o agente. Esta parte da frase não é... Esta parte da frase aqui de por Claude Monet, ou pelo meu pintor favorito, não é obrigatória. Eu posso muito bem dizer... Este quadro foi magnificamente bem pintado, ou então, este quadro foi pintado em 1877. Não me interessa dizer nestas frases quem foi o pintor, como tu aqui podes ver. Interessa-me dizer outras coisas sobre o quadro, nomeadamente a minha opinião sobre a qualidade artística ou quando é que foi pintado. No primeiro, a qualidade artística, na primeira frase, a qualidade artística, na segunda, quando é que este quadro foi pintado. Mas pronto, o tema da aula de hoje não é arte, não vamos falar sobre a arte, sobre quadros, vamos sim falar sobre a aprendizagem de línguas estrangeiras, a importância da aprendizagem de línguas estrangeiras, mas eu não vou deixar a voz passiva de lado para já. Vamos agarrar aqui na voz passiva na mesma e vamos falar sobre línguas estrangeiras utilizando aqui a voz passiva, usando aqui esta parte da gramática que já aprendeste na aula passada e que eu introduzi agora aqui novamente. Portanto, eu vou contigo concluir o desafio que te lancei na aula passada, pedi-te para me escreveres uma frase na voz passiva, mas vou usar aqui exemplos utilizando frases acerca da importância de aprender a língua, por exemplo. Vamos lá então ver. Eu tenho aqui quantas línguas são faladas em todo o mundo. Olha, já agora, sabes quantas línguas são faladas em todo o mundo? São cerca de 7.000 línguas. São muitas, como podes ver. O gaélico é falado na Irlanda e na Escócia. O latim ainda é estudado nas escolas? O inglês é a língua mais estudada em todo o mundo.
Em 1999, o mirandês foi reconhecido como segunda língua oficial em Portugal. O mirandês é principalmente falado em Miranda do Douro, no norte de Portugal. O Apache é falado apenas por 10 pessoas. Portanto, temos aqui estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases e em todas estas frases eu usei aqui a estrutura da voz passiva. São faladas, é falado, é estudado, é a língua mais estudada, é estudada, foi reconhecido, é falado e, por fim, outra vez, é falado. Como podes ver, consegues muito bem utilizar a voz passiva falando de falando disto, por exemplo. Portanto, a voz passiva pode ser útil aqui neste caso. Consegues ver, depois de eu ter dito, onde é que está o verbo auxiliar. Portanto, o ser são faladas, o são. E o verbo principal, neste caso, seria faladas. Então, quantas línguas são faladas? O gaélico é falado na Irlanda e na Escócia, o latim é estudado nas escolas. Em 1999, o mirandês foi reconhecido como segunda língua oficial em Portugal. O mirandês é principalmente falado em Miranda do Douro, no norte de Portugal. O Apache é falado apenas por 10 pessoas. E o que é que nós vemos aqui? Vemos que o verbo auxiliar ser, o tal que está ali para ajudar o verbo principal, pode estar no presente ou no pretérito perfeito, certo? Do indicativo. Presente do indicativo ou pretérito perfeito do indicativo, certo? Então, quais são as frases que têm o verbo auxiliar no presente? Olhando aí para a televisão, consegues dizer-me qual destas frases é que tem o auxiliar ser no presente? Então, são todas menos a frase de. Portanto, todas as frases têm o verbo auxiliar no presente, menos a frase de. Mas atenção que o verbo não tem que estar obrigatoriamente nem no pretérito perfeito do indicativo, nem no presente. Pode estar noutros tempos verbais. Olha, como por exemplo, o latim era falado no tempo do Império Romano, mas agora já não é. Ou, eu não sabia que o mirandês tinha sido oficializado como segunda língua em Portugal. Não tinha aqui completado a frase. Bom, eu sei que aqui a segunda frase pode parecer um pouco mais complicada, mas porque tem ali uma estrutura um bocadinho diferente, mas a primeira, o latim era falado no tempo do Império Romano, mas agora já não é. Temos o auxiliar ser no pretérito imperfeito do indicativo. Portanto, este tempo verbal eu tenho quase a certeza que tu o conheces. E a segunda frase, eu não sabia que o mirandês tinha sido oficializado como segunda língua em Portugal. Ali aquele tinha sido é o pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Tem assim um nome muito pomposo, mais difícil de talvez lembrar-te ou não, mas pronto, ele é composto porque tem o verbo ser, o verbo ter e o verbo ser. Portanto, tinha sido oficializado. Mas pronto, eu não quero aqui complicar, não é isso que interessa. O que interessa aqui é que tu percebas que fazendo ou escrevendo frases na voz passiva, nós não precisamos usar só o presente ou só o pretérito perfeito do indicativo. Podemos usar outros tempos verbais. Mas outro aspecto importante aqui a ressaltar é que às vezes o verbo auxiliar ser está separado do verbo principal por uma outra palavra que cai ali no meio. É o caso da frase é. Olhem aqui a frase é. O mirandês é principalmente falado em Miranda do Douro, no norte de Portugal. Portanto, temos ali o principalmente entre o verbo ser e o verbo falar no particípio passado. Mas isto pode acontecer e continuamos a ter uma frase na voz passiva, aliás. Portanto, esta questão aqui. Então, e agora uma pergunta que eu te lanço. Qual destas frases todas que aqui estão, qual destas frases é que se diz quem faz a ação? Lembras-te usando ali a preposição por? Há só uma, não é? Quando eu te dou esta dica, tu percebes logo que há só uma. E é a frase F, portanto, a última frase. O Apache é falado apenas por 10 pessoas. Nas outras frases todas que aqui estão, à exceção da frase F, a última frase, eu acho que disse a frase E, mas eu queria dizer a frase F, a última. As outras frases todas que aqui estão, não me interessa ou não é importante dizer quem fez a ação, porque é um bocado óbvio, não? Uma língua é falada por quê? Por falantes, por pessoas. É tão claro, é tão óbvio que nem é preciso dizê-lo. Mas há uma frase em que me interessa dizer quem faz a ação. Porquê? Portanto, a última frase.
porque há uma coisa especial a dizer em relação a essas pessoas. Há muito poucas pessoas. O número de pessoas que fala Apache é muito reduzido. Então aí sim eu digo por quem é falada a língua, neste caso apenas por 10 pessoas. Então consegues ver que estas frases na voz passiva não são assim tão difíceis, pois não? E se reparares, estás sempre a ouvir este tipo de frases. Mas aquilo que eu te disse há pouco é que a aula de hoje não era sobre a voz passiva, só introduzi aqui para relembrarmos e estudarmos outra vez um pouco esta componente gramatical da língua portuguesa, mas é sim sobre as línguas estrangeiras e a importância de aprender línguas estrangeiras. Eu vou-te passar um áudio. Onde há dois estudantes de português que falam e dão o seu testemunho sobre a aprendizagem da língua e eles abordam estas questões. Porque é que estão a aprender português, qual é o motivo, qual é a motivação, o que é que acharam mais difícil no processo de aprender português e que sentimentos estão envolvidos neste processo. Eu vou-te pedir que estejas atento e que consigas perceber as respostas que eles dão a estes 3 tópicos que aqui estão, ok? Vamos lá então. Falar oralmente com as minhas colegas, com os professores. Também tenho o alfabeto diferente. Na Ucrânia o alfabeto é outro. E também os sons. Em Portugal a língua portuguesa tem sons muito diferentes da Ucrânia. Por exemplo, sons ao. Também não consigo dizer bem esse som. Os verbos foram muito difíceis. O resultado destes estudos é que agora posso comunicar de uma maneira bastante normal com portugueses. Isto me dá um sentimento de alegria muito forte. Além disso, sinto uma liberdade grande porque posso comunicar com gente de outros países também. Ok, é um áudio pequenino. Eu vou passar outra vez para ver se tu percebeste exatamente aquilo que foi dito. Vou passar mais uma vez. Falar oralmente com as minhas colegas, com os professores. Também tenho o alfabeto diferente. Na Ucrânia o alfabeto é outro. E também os sons. Em Portugal a língua portuguesa tem sons muito diferentes da Ucrânia. Por exemplo, os sons ao. Também não consigo dizer bem esse som. Os verbos foram muito difíceis. O resultado destes estudos é que agora posso comunicar de uma maneira bastante normal com portugueses. Isto me dá um sentimento de alegria muito forte. Além disso, sinto uma liberdade grande porque posso comunicar com gente de outros países também. Então, agora depois de teres ouvido o áudio 2 vezes, eu penso que tenha sido fácil de perceber. Vamos lá responder às questões, que não eram questões inicialmente, mas agora passam a ser questões. Porquê é que eles estão a aprender português? Tu percebeste porque é que eles, tanto a menina como o menino, dizem que estão a aprender português? É mais ou menos óbvio, não é? Eles estão a aprender português porque querem comunicar em português. Estes 2 estudantes vivem em Portugal e precisam de aprender português para comunicar. Portanto, é importante eles comunicarem, fazerem-se entender, perceberem tudo o que lhes é dito. Portanto, eles aprendem português porque precisam de falar e expressar-se em português. É um pouco à semelhança de vocês que estão em Portugal, aprendem português com esta disciplina, porque precisam de comunicar em português, mais que não seja na escola, não é? A vossa escola é toda, as vossas disciplinas são todas em português e vocês precisam de perceber tudo o que os professores vos dizem. É também importante para se inserirem na comunidade, conseguirem comunicar, ir a um supermercado, pedir coisas. Portanto, acaba por ser um pouco o mesmo que estes 2 alunos que tu ouviste no áudio. E o que é que estes dois alunos acharam mais difícil na aprendizagem da língua portuguesa? O que é que para eles foi mais difícil? A primeira menina, ela é ucraniana. Ela diz que ela refere a alguma circunstância no áudio que fala da Ucrânia.
Ela é ucraniana e ela diz, por ela ser ucraniana, ela diz que aprender português teve logo um ponto de dificuldade, que foi o alfabeto. O alfabeto é diferente e ela teve que aprender o alfabeto que nós usamos em Portugal. Não é exclusivo de Portugal, obviamente, mas essa foi uma das dificuldades que ela teve. E ela teve outra dificuldade, que foi, ela diz ali, no áudio, diz que o som, por exemplo, o som au. Ela diz que tem muita dificuldade em pronunciar o som au. Au, eu vou assumir que é o som de pau, mau, calhau. Portanto, eu tenho quase a certeza que o que aquela menina quis dizer é que tinha dificuldade em pronunciar o som ão e não au. Porque o au, ela pronunciou muito bem. Portanto, eu acredito que a dificuldade que ela tenha tido tenha sido na pronúncia do som au. Como pão, coração, mão, irmão. Portanto, houve aqui alguma dificuldade na aprendizagem e quando tenta falar e dizer palavras que terminem em ão, há aqui alguma dificuldade que esta menina percebeu que tinha em pronunciar este som. Não era au, o que lhe sai é au, portanto ela diz pau em vez de pão, mas a dificuldade principal seria, sim, o som ão. E o rapaz, portanto o menino que fala, ele diz que a dificuldade dele foram os verbos. Se vocês provavelmente concordam com ele que os verbos em português são difíceis. Portanto, ele refere que houve aqui alguma dificuldade na aprendizagem dos verbos. Foi assim a principal dificuldade que ele teve. Ele não diz qual é a nacionalidade dele, portanto, nós não conseguimos concluir mais coisas, mas é suficiente para percebermos qual foi a dificuldade principal dele. E, por fim, a última questão. Qual é o sentimento que eles experienciam ao aprender português? Bom, o rapaz diz diretamente que sente uma grande liberdade. Ao aprender português, sente-se livre, não é? É mais fácil comunicar, portanto, há aqui um grande sentimento de liberdade e ele diz isso claramente. A rapariga, portanto, a primeira pessoa que fala, a menina, a tal menina ucraniana, não é explícita. Portanto, ela não diz qual foi o sentimento que experienciou ao aprender português. Mas nós, pela intuação dela, a forma que ela fala, também podemos deduzir, podemos perceber que houve aqui um sentimento de liberdade. Portanto, ela, quando aprendeu a língua portuguesa, pôde comunicar com os professores, pôde comunicar com os colegas, portanto, isso dá-lhe liberdade. Porque no país, neste caso em Portugal, é mais difícil encontrar no seu meio escolar pessoas que falem ucraniano e ela, se quiser falar com os colegas da turma, não vai falar ucraniano, em princípio, vai sim ter de falar português. Portanto, ela precisava da língua e, por isso, acabou por ter alguma liberdade nesse aspecto. Há um aspecto que eu não sei se tu concordas comigo ou não, mas quando nós aprendemos uma língua é importante nós não sermos envergonhados. Não devemos ser envergonhados porque nós precisamos de comunicar e quando comunicamos nós temos que ser pessoas que não temos vergonha de o fazer, apesar dos erros que vamos dar, provavelmente vamos dar erros quando comunicamos, mas tem que haver esta característica. Nós não podemos ter medo, nós temos que falar. Portanto, para aprendermos uma língua tem que acontecer exatamente isso. Nós temos que ser pessoas que não temos vergonha de falar, mesmo que não dominemos a língua a 100%. Isso provavelmente aconteceu contigo, já aconteceu comigo, eu já vivi fora de Portugal, não dominava bem o italiano e não pude ter vergonha em falar, mesmo não falasse corretamente. Portanto, isto é uma característica que as pessoas que aprendem línguas devem ter, é não ter vergonha. Portanto, não serem pessoas envergonhadas. Na sequência disto, eu vou-te passar um vídeo, um vídeo de dois rapazes que estão a viver na Áustria, estava a tentar lembrar-me, sim, na Áustria. Tu sabes qual é a língua que se fala na Áustria? É o alemão. Eu vou-te mostrar aqui o vídeo destes dois rapazes e depois vamos falar acerca dele, tendo como ponto de referência esta questão de não ter vergonha em aprender línguas. Em falar para aprender línguas. Vamos lá então. Bem, nós estamos aqui na Rathaus, que é portanto, a Câmara Municipal aqui de Viena. No fundo, resolvemos vir aqui porque é uma Câmara Municipal um bocado à porta. Com a forma do edifício, de certa forma faz lembrar a nossa Câmara Municipal, não é? Com a torre, sim, com a torre central. Também são as duas da mesma época histórica, do século XIX, então achei que era importante. Na minha perspectiva, é o edifício mais bonito aqui de Viena.
Isto é ele a falar chinês. Estamos aqui na presença de um jovem muito internacional, onde já andou pela China, Alemanha. Chama? Tá. Ingwen. 不错。再见，再见。Pessoal, normalmente não é muito acolhedor os austríacos, portanto, tens que aproveitar qualquer turista para simpatizar um bocado e para conviver, para eles ficarem com uma boa impressão deste sítio. Embora não seja o meu país, estou a viver cá e, portanto, sinto um bocado, tenho essa responsabilidade. Chinês? Também sabes falar chinês? Engano. Como vocês não percebem, acham que eu falei muito bem. Estes senhores estão aqui a promover a cultura, portanto, no fundo, estão a apresentar o programa da ópera. Sie zeigen gerade, was es zu sehen gibt. So he's showing what you can see. Depois tem que ser português. Do you know Portuguese? Little bit, yeah. Vão dizer was zur Câmara sagen. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Atenção ao sotaque, bom dia. Brasil. E os bilhetes é uma coisa que é engraçado, apesar de todo este aparato do edifício e apesar do aparato das próprias pessoas que promovem, tanto podem ter preços como 30, 40, 50, 70, 100 euros para cima, como espontaneamente eu posso decidir que venha à ópera e compro um bilhete a pé a 4 euros. Portanto, realmente vê-se que é um sítio onde há um acesso muito grande à cultura facilmente, para que qualquer pessoa possa vir. Exatamente, é bastante acessível, quer dizer, 4 euros podes ver uma peça de ópera. Apesar de estares de pé e ser um bocado cansativo, não quer dizer que não venhas conhecer e possas ganhar o gosto para depois voltares e pagares um bilhete em condições. Então, depois de termos visto este vídeo, eu não sei se tu percebeste, estes dois jovens vivem em Viena, a capital da Áustria, ok? E eles são do Porto, vêm do Porto, portanto, eles nasceram no Porto. Eu penso que a informação passou ali. Temos um dos jovens, chama-se Frederico, ele é arquiteto, portanto, ele passa ali a informação de que ele é arquiteto, é por isso que ele se mostra assim interessado naquela catedral que apareceu na imagem, e o outro rapaz, o outro amigo, aquele que falava mais, é o Pedro. O Pedro é engenheiro, mas nós percebemos ali pelo vídeo que ele tem alguma facilidade que ele fala algumas línguas. Eu não sei se tu percebeste, mas ali no vídeo dizia-se que o Pedro falava inglês, mandarim e, deixa-me ver, alemão. Sim, claro, ele vive na Áustria. Portanto, era inglês, mandarim e alemão. Portanto, ele estava ali a falar com os turistas chineses. Também visto que ele estava a falar com aquele senhor à porta da ópera, aquele senhor que estava vestido com um traje do século XVIII. Aí, provavelmente, estaria a falar em alemão. O que é que acontece? O que é que tu reparaste? Qual era a característica que saltou assim mais à vista quando o Pedro ali surgiu? Que ele era um rapaz extrovertido, não era? Portanto, ele não tinha problemas em falar com os turistas, não tinha problemas em falar com o senhor à porta da ópera, portanto, ele usava essa sua característica para falar outras línguas. Portanto, nós não devemos ser envergonhados e devemos ser extrovertidos, ok? Eu vou descrever aqui no quadro esta palavra do extrovertido, que eu acabei de dizer, este adjetivo. Extrovertido é o contrário de envergonhado. Envergonhado, tímido, por exemplo, ou reservado. E o que é isto, reservado? E o que é isto de se ser extrovertido? Então, o significado de extrovertido é o mesmo que sociável, por exemplo. Ou expansivo, ou comunicativo. Portanto, isto são algumas características de se ser extrovertido. Portanto, quando sou extrovertida, sou uma pessoa sociável, expansiva, comunicativa. Atenção! Extrovertido é o contrário de envergonhado, mas não é o contrário de desavergonhado. Desavergonhado tem um significado
está-lhe associado um significado que não é positivo. Uma pessoa desenvergonhada é uma pessoa que não tem respeito, que abusa, que é demasiado atrevida. Portanto, extrovertido não é o contrário de desavergonhado, ok? Portanto, apesar de poderes automaticamente achar que existe... Aliás, desculpa, não era isso que eu queria dizer. Envergonhado é que não é o contrário de desavergonhado, sim de extrovertido. Portanto, extrovertido não é sinónimo, são coisas... Extrovertido e desavergonhado são coisas diferentes. Extrovertido é uma pessoa sociável, desavergonhado é uma pessoa que acaba por não ter vergonha e que abusa quando está a falar. Vejamos aqui o que eu tenho para te apresentar no quadro. Portanto, extrovertido, portanto, uma pessoa comunicativa, sociável, expansiva, é sinónimo de comunicativo, é sinónimo de significa o mesmo que. Portanto, sinónimo é o mesmo que significa ou quer dizer a mesma coisa que comunicativo. Envergonhado quer dizer a mesma coisa ou é sinónimo de tímido. Portanto, uma pessoa envergonhada é uma pessoa tímida, podemos dizer que é tímida ou envergonhada. Extrovertido é antónimo de envergonhado. Então, se sinónimo quer dizer a mesma coisa, antónimo é quando nós temos palavras que querem dizer coisas opostas. Extrovertido é antónimo, portanto é diferente de envergonhado, é completamente o oposto. Desavergonhado, a tal palavra que eu disse que não tem uma conotação positiva, desavergonhado é sinónimo de descarado. E então o que eu aqui quero que tu retenhas é que envergonhado não é antónimo de desavergonhado, ou seja, não significa, não é o oposto de desavergonhado, ok? Portanto, extrovertido quer dizer a mesma coisa ou é sinónimo de comunicativo, envergonhado é sinónimo ou quer dizer a mesma coisa que tímido, desavergonhado, na terceira linha, é sinónimo ou quer dizer a mesma coisa que descarado. Por outro lado, extrovertido é antónimo, portanto tem significado oposto de envergonhado, portanto uma pessoa extrovertida, uma pessoa envergonhada. São características completamente opostas. Por outro lado, envergonhado não é antónimo de desavergonhado. Eu sou envergonhada, eu não gosto muito de falar, eu não sou pouco comunicativa. Mas isso não significa que eu sou desavergonhada, porque uma pessoa desavergonhada não tem vergonha de nada. É demasiado expansiva e acaba por abusar quando fala. Ok? Portanto, isto são algumas das características que tu deves ter quando aprendes uma língua estrangeira. Tu deves ser extrovertido, não deves ser envergonhado e também não deves ser desavergonhado, ok? Mas o não ser desavergonhado é em qualquer circunstância da nossa vida. Nós não devemos ser desavergonhados. Portanto, temos aqui mais outra coisinha da gramática, que são os sinónimos e os antónimos. Sinónimos significam a mesma coisa, antónimos significam coisas opostas, ok? Portanto, ficas aqui com esta ideia que é importante reter. E eu penso que ainda vou ter tempo de te mostrar um vídeo de uma circunstância que aconteceu de um senhor que é o maestro Vitorino de Almeida. Ele também viveu em Áustria, quando era jovem, como estes rapazes, e ele teve uma situação muito engraçada, ou seja, eu não sabia o significado de uma palavra em alemão, que era Bitte. Ele sabia o significado da palavra, mas a palavra significava mais alguma coisa além daquilo que ele achava. Então houve ali uma situação muito engraçada e ele conta isso. E então é para tu perceberes como é importante nós sabermos o significado das palavras para depois não termos situações caricatas. Eu vou passar-te aqui o vídeo então. Vamos ver se ele corre. Sim. Há uma pergunta que me é feita com muita frequência. Quando chegaste a Viena, sabias falar alemão? Não sabia nada. Quando cheguei de facto a Viena, eu não percebia nada de alemão. Saberia talvez dizer ja ou nein. A minha mãe falava alemão, mas nunca me ensinou nada. A única coisa que eu me lembrava de que a minha mãe me tivesse dito era que a palavra bitte era aquela que se utilizava para uma pessoa se dirigir delicadamente a outra. E antes de perguntar qualquer coisa, dizia bitte, e depois tentaria por gestos ou em qualquer língua fazer a pergunta. Também me lembrava de que ela me tinha explicado que bitte servia para nós darmos a entender que não tínhamos percebido o que nos tinham dito. Só dizia-nos uma coisa e a gente dizia bitte, ou seja, o quê? Bem, de uma forma delicada. Mas a minha mãe não me explicou
pelo menos que eu me lembrasse, que bitte também era a resposta a danke, que é obrigado. Ou seja, Eu não vou passar aqui o vídeo completo, ok? Desculpem, faltam alguns segundos, eu recupero depois na aula passada. Mas tu percebeste aqui que este maestro tinha alguma dificuldade com esta palavra, o bitte. Não sei se tens tempo de procurar o que significará, não interessa, não tens que saber alemão aqui. Nós recuperamos na próxima aula esta questão, ok? Encontramos-nos na próxima aula. Até à próxima.